Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria estar com cada um de vocês aqui nessa tarde, nessa rica oportunidade que Deus nos concede para estarmos falando da sua palavra, meditando no seu amor, meditando naquela carta de amor, que o Senhor deixou para cada um de nós, tá bom? É uma rica alegria, uma rica oportunidade de estar aqui com você. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, estar aqui sempre ao meio-dia na segunda, quarta e sexta, meditando na palavra do Senhor. E hoje tem palavra do céu para a sua vida. Hoje tem uma palavra abençoada aí que vai levar você a meditar e refletir sobre a palavra do Senhor e entender um pouco mais aquilo que Deus espera de cada um de nós. E assim nós aumentamos, a nossa intimidade com Deus, tá bom? Desde já eu mando um abraço para todos os nossos amigos que acompanham. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Que hoje possa ser um daqueles dias que vai levar você a refletir e meditar sobre como está a sua vida perante o Senhor, E é sempre bom conhecer um pouco mais do Senhor, entender um pouco mais os planos e projetos dele para a nossa vida, para que a gente possa meditar, refletir e ir ajustando, a nossa vida conforme a palavra de Deus. E o quanto isso é importante, meditarmos, vivermos, termos uma vida segundo a palavra do Senhor. Por isso é de fundamental importância a leitura, o estudo, a compreensão da palavra do Senhor, para que você possa a cada dia mais saber aquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. Por isso um grande abraço, por isso espero que você acompanhe essa programação. E você que está acompanhando já peço que você não somente acompanhe, mas também compartilhe, que você clique aí numa sala de vídeo, quem está pelo Face, quem está pelo Instagram, clica aí no aviãozinho, compartilha essa palavra com tantas outras pessoas que precisam ouvir e meditar na palavra do Senhor, A Márcia está acompanhando, a Márcia que é lá de BH, está acompanhando pelo Instagram, e a Márcia a gente vê no stories dela que ela sempre está meditando na palavra do Senhor, E acredito que a Márcia está bem pertinho assim do Santo do Santo, sem nenhum véu mais cobrindo, mas eu tenho certeza que ela está contemplando cada vez mais a face do nosso adorado Senhor, Que Deus abençoe você. Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o rei Josias, Hoje a gente vai falar sobre o rei Josias e inclusive é o assunto de hoje, da Escola Bíblica Dominical. Hoje que nós estaremos na Congregação Betel Escola Bíblica, Hoje na quarta-feira nós estamos com a 12ª lição e a gente vai falar sobre o reinado de Josias. E eu meditando na palavra do Senhor, queria trazer, senti a necessidade de trazer também essa meditação para você aqui hoje, para que você possa refletir e ver o aprendizado que tem nas atitudes do rei Josias, o quanto foram importantes e serve de aprendizado para cada um de nós, tá bom? Então, por isso, o tema que o Senhor colocou no meu coração foi esse, que a gente devemos o tema é chegue de boas intenções, tá? Chega de boas intenções, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje, tá? Você vai entender um pouquinho o que eu quero falar, tá? A importância de deixarmos de lado as boas intenções e seguirmos verdadeiramente aquilo que a palavra diz. E é isso que nós vamos falar. E é importantíssimo isso, tá? Para cada um de nós, tá bom? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. A gente vai ler o texto que encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 23 e o versículo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 23 e o versículo 2, tá bom? A gente vai ler a palavra do Senhor e já vamos para a meditação e diz o seguinte, a palavra do Senhor. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Amém? É esse o texto que nós vamos utilizar como base, para nós falarmos daquilo que o Senhor colocou no meu coração. O nosso tema é chega de boas intenções. Esse é o nosso tema, tá bom? E a gente vai meditar um pouquinho, você vai entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa tarde. Para você entender um pouquinho o contexto, o rei Josias, ele foi rei em Judá por 31 anos.
Ele reinou entre 640 a.C. a 609 a.C. Antes dele vieram alguns reis, né, que deram direcionamento à nação Israel. Antes dele teve o rei Manassés, que foi avô do rei Josias, e ele reinou por 55 anos, e ele cometeu atrocidades assim que distanciava cada vez mais a nação de Israel da vontade de Deus. Distanciava cada vez mais a nação de Israel daquilo que Deus queria para essa nação. Então ele perseguiu as pessoas piedosas, ele reprimiu a verdadeira religião e a adoração ao Senhor. Então ele baniu do reinado de Judá a adoração ao Senhor, a buscar a face de Deus. Aí a gente vai ver que após o rei Manassés, que foi um dos reis maus de Judá, a gente vai ver que veio Amon, que foi pai de Josias, filho de Manassés, e ele governou só por 2 anos, mas ele também seguiu a linha de raciocínio de seu pai. Ele continuou com as práticas malignas, né, em Judá, e aí o seu reinado foi interrompido por intrigas e ele foi assassinado. Aí depois disso veio Josias, o rei Josias, que colocou por terra toda aquela linhagem má, toda aquela ideologia que vinha na sua família, né, no seu parentesco. Ele quebrou tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que estava distante da presença do Senhor, e ele agora corrige todos os erros dos seus avós e todos os erros do seu pai. E aí eu já tomo a primeira lição com o reinado de Josias, porque ele nos ensina que nós temos a oportunidade de corrigir os erros dos nossos antepassados. A gente tem a oportunidade de organizar a nossa família, organizar a caminhada da nossa família. Nós temos a oportunidade de escrever uma nova história através das nossas escolhas, colocar um novo direcionamento para a nossa família. Nós temos a oportunidade de corrigir todos os erros que foram cometidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, erros que foram cometidos no histórico de nossas famílias, que acabam sendo abolidas em nós. Essa linhagem acaba sendo quebrada e destruída em nós. Nós temos o direito de escolha. Nós temos a oportunidade de traçar um novo caminho para a nossa vida. A gente vai ver que Manassés, um dos piores reis, era avô de Josias. O seu pai também seguiu essa mesma linha. Aí chega Josias para organizar toda a história da família, para colocar a família mais perto de Deus, para colocar a família mais próxima dos caminhos do Senhor. Nós temos a oportunidade de escolhas, e as escolhas que nós fazemos, elas não são influenciadas pela tradição da nossa família, pelo histórico do nosso parentesco, pelos erros do nosso parentesco. Nós temos a oportunidade de dar um novo recomeço, porque todos aqueles que se colocam diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus faz de nós, da nossa vida e da nossa família, nova criatura, e Ele faz novas coisas diante de nós. Eu já aprendo a primeira lição: os erros dos meus antepassados não contribuem para que eu permaneça errando. Eu tenho a oportunidade de uma nova escolha. E foi isso que o rei Josias ele fez. Em meio à apostasia, em meio às pessoas abandonarem a fé, distanciarem do caminho do Senhor, ele assume o trono com os seus 8 anos de idade. E aí ele começa então quando ele chega à idade, quando ele chega à sua adolescência, com a orientação do profeta Ilquias, do sacerdote Ilquias, ele começa agora a fazer um concerto. Ele começa agora a organizar tudo. Os conselhos de Ilquias colaboraram para que durante a adolescência e durante a infância do rei Josias, ele despertasse o interesse por conhecer o Senhor, por estar diante do Senhor. E aí quando ele completa os seus 16 anos, ele começou a buscar o Senhor, e o Senhor o estabeleceu no seu reinado. O Senhor o estabeleceu no seu trono, através da reforma que ele fez, através da mudança, da transformação que ele teve
em Judá. É interessante que a transformação que ele teve foi tão grande. Ele buscou o Senhor, os caminhos do Senhor de uma forma tão forte, de uma forma tão poderosa, que essa mudança que teve em Judá influenciou também em Jerusalém. Ele começou a purificar, ele começou a transformar, e aí ele começou a trazer mudanças. Mas foi aos 26 anos que o rei Josias trouxe uma das mais importantes transformações. Ele restaurou a casa do Senhor. E essa restauração que ele trouxe à casa do Senhor, trouxe não só essa mudança do seu reinado, mas principalmente porque foi durante essa restauração da casa do Senhor que foi encontrado o livro da lei. Foi encontrado um livro antigo da lei do Senhor. Alguns estudiosos e alguns historiadores vão dizer que esse lei que foi encontrado, o sacerdote Ilquias encontra esse livro, e alguns historiadores vão dizer que esse livro que foi encontrado era o livro de Deuteronômio, ou uma parte do livro de Deuteronômio. O rei Josias, ao ouvir a leitura, ao ouvir aquilo que se dizia na palavra do Senhor, ele então rasga suas vestes, porque ele sabia, é isso que eu quero que você entenda. Ele trouxe mudanças para o reinado de Judá, para a nação de Judá. Ele tirou a idolatria, ele quebrou todos os ídolos, ele fez a mudança, quebrou todos os altares que eram direcionados a outros deuses, quebrou os bosques onde era feito os sacrifícios a outros deuses, ele tirou tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Mas ele entendeu que ao encontrar o livro quando o sacerdote Ilquias encontra o livro e faz a leitura da palavra do Senhor, ele rasga suas vestes, ele se coloca em uma situação de humilhação, porque ele sabia que o povo não estava fazendo aquilo que estava escrito no livro da lei. Ele sabia que o povo não estava vivendo segundo a tradição, segundo a lei, segundo aquilo que estava no livro de Deuteronômio. Por isso ele rasga suas vestes, porque ele sabia que o povo não estava vivendo segundo os mandamentos do Senhor. E é nesse ponto que eu quero que você entenda. Logo após isso, ele ajunta o povo, renova um novo pacto, faz um novo pacto com o Senhor, e então ele coloca todo mundo diante para ouvir a palavra, para entender a palavra. E é isso que eu entendo. E é isso que eu quero levar ao teu coração. O nosso tema é: chega de boas intenções, porque o que vai realmente ser necessário para a minha vida e para a sua vida, para que nós tenhamos renovo espiritual, para que nós verdadeiramente sejamos transformados, sejamos uma nova criatura, não são as nossas intenções, mas a palavra do Senhor. É viver segundo a palavra de Deus, que vai trazer o renovo espiritual, que vai trazer bênçãos sem medida sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É essa palavra que verdadeiramente renova-nos a cada dia, traz transformação a cada dia. E transformações, renovo espiritual que não serão destruídos, que não cairão por terra, porque nossa renovação está alicerçada na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o caminho verdadeiro do qual nós devemos seguir. O rei Josias, ao descobrir o livro da antiga lei, entendeu e compreendeu que agora a nação precisava viver segundo a palavra de Deus. Você que quer renovo espiritual, você que quer avivamento espiritual, você que quer que nesses últimos tempos a igreja seja renovada, essa renovação começa primeiro comigo. Sabe como? Através da palavra de Deus. Porque renovação espiritual sem palavra é somente barulho. É somente, igual alguns dizem, zoada. É somente barulho. Mas quando a renovação espiritual chega diante da minha vida através da palavra, aí é um verdadeiro avivamento espiritual, porque está alicerçado segundo a palavra. Foi isso que o rei Josias entendeu e compreendeu, que o que ele precisava agora era colocar a nação de Judá segundo a palavra de Deus, e foi isso que ele fez. Colocou a nação de Israel segundo a palavra de Deus. Agora eles iriam viver segundo aquilo que o Senhor já tinha decretado como mandamento para a minha vida e para a sua vida. Por isso,
chega de boas intenções. Eu sei que cada um de nós temos boas intenções. Buscamos a cada dia ser uma melhor pessoa, ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Eu sei que o ser humano busca sempre as melhores intenções, mas essas melhores intenções têm que estar fundamentadas na palavra de Deus, para que nós não possamos errar, para que nós não possamos falhar, para que verdadeiramente nós possamos ser avivados segundo a palavra de Deus. Eu vou trazer um exemplo para você. O rei Davi mandou buscar a Arca da Aliança. E agora os filhos de Abinadab estão agora transportando a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. Davi mandou buscar a Arca. Só que no meio desse transporte, ela estava sendo transportada em carros de boi, e no meio desse transporte, a palavra vai dizer que os bois passaram em algumas pedras, a arca balançou e ia quase caindo, e Uzá, filho de Abinadab, na boa intenção, coloca a mão para segurar a arca. Sabe o que aconteceu com ele? Naquele mesmo momento, ele foi morto. Naquele mesmo momento, ele faleceu, porque ninguém poderia tocar na Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote, ou somente os sacerdotes poderiam organizar a arca para que viessem outros levitas para fazer o transporte, para fazer o cuidado, para fazer o transporte, mas ele não poderia tocar na arca. E Uzá, na boa intenção, tocou na arca e morreu. E é isso que eu quero que você entenda. As boas intenções não são o que vai fazer a nossa vida espiritual estar mais próxima do Senhor. O que verdadeiramente vai nos aproximar do Senhor é a palavra de Deus. É a palavra que nos orienta como nós devemos estar na presença do Senhor. É a palavra que nos orienta como nós temos. A nossa vida tem que estar diante do Senhor. Não tem o que eu acho, não tem o que o irmão diz, não tem o que o profeta fulano de tal diz, não tem o que o pastor fulano de tal diz para que a minha vida possa se aproximar do Senhor. Tem simplesmente a palavra de Deus. Porque aqui é Deus nos ensinando a cada dia como nós devemos ser e como nós devemos fazer para estar diante do Senhor. Josias, então, já começou uma transformação em Judá. Ele já começou a tirar os ídolos de Judá, começou a destruir aquilo que não agradava o Senhor. Mas quando ele entendeu, quando o sacerdote Ilquias mostrou para ele o livro que ele tinha, o antigo livro da lei, ele falou: não, agora é segundo a palavra de Deus. Agora a nossa transformação agora não vai ser segundo as nossas boas vontades, mas vai ser segundo a lei e o mandamento do Senhor. Sabe qual foi o testemunho que teve sobre a vida do rei Josias, por esse cuidado pela palavra, de viver segundo a palavra? Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, a palavra do Senhor testemunha em relação à vida do rei Josias e diz o seguinte: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Aleluia! Pode ser que a boa vontade do rei Josias poderia até chegar diante de Deus como algo prazeroso, mas foi depois de encontrar e viver segundo o livro da antiga lei, o livro da lei, que ele alcançou esse testemunho. Antes dele não houve um rei semelhante, e depois dele não houve outro que se levantou como ele. Que nós possamos receber esse mesmo testemunho da parte de Deus para a nossa vida. Mas para nós recebermos esse testemunho, nós devemos andar conforme a palavra de Deus. Nós devemos viver segundo a palavra de Deus. Não é segundo a nossa boa vontade, mas segundo aquilo que a palavra do Senhor fala para cada um de nós. Que você possa meditar dia após dia na palavra do Senhor, para que você receba esse testemunho da parte de Deus da sua vida, para ele se dizer: olha, antes da Márcia,
não teve alguém semelhante que se convertesse o coração diante do Senhor. E depois da Márcia, não teve alguém que se levantou semelhante a ela. Para que nós possamos receber esse mesmo testemunho da parte do Senhor, que vai dizer, olha, antes da queda, não teve alguém que se convertesse o coração ao Senhor como ela. E depois da queda, não se levantou algo semelhante. Para que nós possamos ter esse bom testemunho, nós precisamos ter a vida semelhante, conforme a palavra de Deus. E que você possa meditar nessa palavra, que é vida para cada um de nós. Amém? Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos pela tua santa palavra. Te glorificamos, Senhor Deus, pela maior revelação que o Senhor já deixou para a humanidade. A tua palavra, a Bíblia Sagrada. Senhor, abençoa-nos, Senhor Deus, que o Senhor possa nessa tarde abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para meditar na tua palavra, para se deleitar na tua palavra, para que a cada dia nós possamos buscar a tua face através da tua palavra. Que a cada leitura, que a cada texto lido, que a cada texto estudado, o Senhor possa tirar o véu e o Senhor possa se revelar a cada um de nós dia após dia. Senhor, firma os nossos pés na tua palavra. Que o Senhor possa nos mostrar um caminho que é reto e justo diante do Senhor. Que a tua palavra possa iluminar o nosso caminho, para que dia após dia nós possamos entrar diante do Santo Santo com ousadia, sabendo aquilo que agrada o Senhor, sabendo aquilo que traz alegria ao teu coração. Abençoa cada um dos teus filhos, que essa meditação possa mudar e transformar o modo de ser, a vida cristã, e que ela possa estar fundamentada na tua palavra. Senhor, tira de nós a boa intenção e coloque em nós a tua santa palavra, para que nós possamos escrever, assim como o salmista, a tua palavra nas tábuas dos nossos corações, para que nós não possamos pecar contra ti. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que você possa meditar nessa palavra e entender que as boas intenções podem até chegar como algo prazeroso diante do Senhor, mas verdadeiramente é a palavra que abre o caminho e nos mostra o caminho para nós chegarmos diante do Senhor. Que você possa meditar nessa palavra, e não é aquilo que eu acho, não é as minhas atitudes que eu acho que são boas diante do Senhor, mas são as minhas atitudes fundamentadas na palavra que vai agradar o coração de Deus. Amém? Fique com Deus. Antes de finalizar, deixa eu mandar um abraço para os nossos irmãos que estão acompanhando. A paz do Senhor, a nossa irmã Querida Alves, que pede oração pelos seus filhos, tá bom? Nós estamos orando, tá bom, querida? Estamos orando. Um beijo para minha mãe que está acompanhando a programação. A paz do Senhor, pastor Deusivaldo, que Deus abençoe. E a paz do Senhor a todos que acompanham aí pelo Face. E você que está acompanhando pelo Face, compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem, para que outros possam meditar na palavra do Senhor. Um abraço para os nossos irmãos que estão acompanhando pelo Instagram, a Márcia Bretas, a Tayla, a pastora Edileuza Vitorino. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe também essa mensagem para que outros possam entender, tá bom? Talvez o irmão que você conhece tenha uma vida tão correta, mas é segundo aquilo que ele acha. E nós temos que ter a nossa vida correta, segundo aquilo que a palavra diz. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e a gente volta agora na sexta-feira. Sexta-feira tem palavra, tá bom? Nós vamos falar sobre os 5 pilares da igreja primitiva, e a gente vai falar sobre as doutrinas dos apóstolos, tá bom? Então que você possa acompanhar a sexta-feira, para você meditar e ouvir sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.